Seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, está começando o Doutor Me Consulta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá nós esse programa que cuida muito da sua saúde, te informa com pautas e assuntos muito relevantes. Você sabe que qualidade de vida é preciso ter uma boa saúde. Por isso a gente fala sobre prevenção, diagnóstico, tudo isso e muito mais para você que nos acompanha aqui no canal 12.1. Muito obrigada pela sua audiência. Você que escolhe este meio de comunicação aí para estar assistindo e sabendo de vários assuntos referentes à saúde. Obrigada mesmo. E reforçando que você pode assistir, mas ao mesmo tempo interagir conosco. Sabe como? Manda mensagem de texto, manda áudio, vídeos, enfim, participe, fale com a gente. E, inclusive, você pode sugerir pautas, assuntos aí referentes à saúde. Então, seja aqui também o nosso produtor, ajude a fazer acontecer o programa Doutor Me Consulta. Eu quero muito agradecer, estou nessas primeiras semanas aqui no programa, agradecer muito a equipe, que é muito dedicada e que a gente busca produzir com qualidade para você que está do outro lado da telinha, tá certo? Vamos agora conferir, portanto, mais um recadinho do Doutor Me Consulta. Para manter a saúde dos olhos, é importante evitar coçar os olhos, manter o uso de óculos de sol, não usar colírios sem prescrição médica, evitar coçar e piscar com frequência. Pequenos hábitos juntos promovem uma boa prevenção. Vamos falar agora de um assunto muito sério para muita gente que sofre e convive, de certa forma, com a tendinite. Você sabia que o simples fato de fazer atividades simples, como elevar os braços, por exemplo, entre outras atividades físicas, resultam em dores quase que insuportáveis? É por isso que a gente conversa aqui com o Dr. Leonardo Rabelo, ortopedista e traumatologista, o novo doutor aqui, portanto, chegando aqui na área do programa Doutor Me Consulta. Obrigada pela participação, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ellen. Doutor, eu já pergunto de cara aqui para o senhor, tem uma pergunta do telespectador e temos sempre participação de telespectadores internautas, o Arthur, do bairro Nova Cidade. O que é tendinite e se tem cura? Então, a tendinite é a inflamação dos tendões. O tendão, ele é como se fosse o começo e o final do músculo. É ele que liga o músculo ao tendão, ao osso, desculpa. Dependendo de alguns esforços, como esforço repetitivo, microtraumas ou a própria degeneração da idade mesmo, ela pode causar uma inflamação no tendão. A gente sempre reforça assim, atividades com esforço muito repetitivo também ocasiona, no caso, na tendinite. Sim, muito comum em pacientes trabalhadores braçais, pacientes que trabalham pedreiros, pacientes que trabalham em construção, são pacientes que são muito acometidos de tendinite, né? Falta de alongamento pode ocasionar também isso? Com certeza. Um dos tratamentos, inclusive, é esse, a gente fazer um alongamento ideal do músculo. A gente precisa ter uma musculatura preparada para aguentar o dia a dia da gente. Em qual região do corpo é mais comum a tendinite, doutor? A tendinite é uma dor que ela pode acontecer no corpo inteiro, entendeu? Pode acontecer nos dedos do pé, com a tendinite de alguns tendões de lá, no ombro é muito comum, tendinite no joelho. Então, assim, depende da articulação que a gente mais precisa. Atletas, por exemplo, atleta de futebol tem muita tendinite de joelho, tendinite de tornozelo. Atletas de vôlei tem muita tendinite do ombro ou aqui no cotovelo. Seria um desgaste no osso, no músculo? O que seria assim? A tendinite, ela tem algumas maneiras de se apresentar. Pode ser um desgaste, que são as lesões degenerativas, né? Principalmente em pacientes mais velhos. Pacientes mais velhos, o tendão ele começa a ter uma degeneração. Ele causa uma inflamação e essa inflamação que é a tendinite em si. Mas ela também pode ser traumática. Um paciente que levou uma queda e acabou espalmando, deu de ombro no chão ou espalmou o braço, ele pode fazer uma inflamação local e essa inflamação local pode acometer o tendão, levando a tendinite. Doutor, tem participação de mais pessoas aqui, telespectadores, a Neiva do Jardim Floresta. Meu marido foi diagnosticado com tendinite no pulso. O médico disse que ele usa muito computador, principalmente home office, né? Mas ele não pode parar porque é o trabalho dele. Tem algo que ele pode fazer aí para ajudar a aliviar esse sintoma?
sintomas? Essas lesões no punho realmente na pandemia pioraram muito, por causa do home office, muita gente usando o computador. O que te pode fazer? Um bom alongamento pode ser feito, uma compressa morna ou uma compressa gelada quando está com a crise aguda, tá? Um bom fortalecimento dos tendões também deve ser feito. Tudo isso ajuda a gente prevenir. Claro que assim, se a gente ficar postergando o tratamento, às vezes ela pode levar uma piora da movimentação. E se em casos degenerativos ou em casos traumáticos mais graves, essa inflamação, se não tratada, pode acontecer até uma lesão desse tendão, entendeu? Às vezes precisa operar por causa disso. Doutor, tem outra participação. A Babi, do Caraná. A tendinite pode evoluir para algo mais grave, doutor? Como? Então, como eu acabei de falar, ela pode acontecer, por exemplo, no ombro. A tendinite, ela é uma inflamação. Essa inflamação, se não tratada, ela acaba deixando o tendão doente, o tendão fica enfraquecido. Então, às vezes, quando a gente tem um tendão doente, faz algum movimento mais brusco, a gente pode acabar levando a uma lesão. Essa inflamação enfraquece o tendão, a inflamação ela deixa o tendão doente. E ele, quando ele rompe, ele acaba, dependendo da ruptura do tendão, pode precisar de cirurgia. Então, o ideal é tratar antes para evitar esse tipo de problema. Há casos, doutor, em que a pessoa chega a perder o movimento de uma parte do corpo por causa disso? Em casos de lesões do tendão. Enquanto tem apenas a inflamação, ele vai ter um movimento. Ele pode ter uma limitação causada pela dor. Mas se a gente não tratar, que eu tinha falado, ele pode levar a uma ruptura. E essa ruptura acaba tirando alguns movimentos, que precisam de cirurgia para recuperar. Quando a pessoa sentir os sintomas, já tem que ir para o médico, isso é fato, né? Além disso, é importante também alguns medicamentos, tudo isso que tem que ter o aval, claro, do especialista, né, doutor? O ideal é, a partir do momento que sentir o sintoma, ele vai começar a incomodar, o ideal é realmente procurar um especialista. Ele vai saber o tratamento ideal, qual deve ser feito, a gente tem que pesquisar a fase da tendinite, dependendo da fase da tendinite, o tratamento muda. Então, assim, de antemão, fazer uma compressa, se tiver muito forte, fazer uma imobilização e procurar um especialista. Agora, é realmente difícil no dia a dia para quem sofre muito, né? Atividades físicas, caminhar, como a gente falou, levar o braço, tudo dói. Como a pessoa pode ir convivendo? Tem um tratamento para isso, né? Então, tive um caso na minha própria casa, né? Minha esposa, depois de engravidar, teve filho, ela teve uma tendinite no punho tão forte que ela não conseguia carregar minha filha. Nossa. Então, assim, é muito importante tratar. E ela precisou ser operada, né? Para poder conseguir carregar a nossa filha. Então, assim, o ideal para não deixar isso acontecer é sempre manter o corpo fortalecido, sempre manter o corpo alongado, um bom alongamento de manhã cedo ou durante o dia é o ideal, tá? Porque são essas pequenas diferenças que podem melhorar a nossa qualidade de vida e evitar que a gente passe por um processo de cirurgia, de reabilitação pós-cirúrgica. Agora, a alimentação também ajuda, doutor, nesse caso? Existem algumas alimentações que elas são pró-inflamatórias, né? Alimentações que acabam aumentando a inflamação do corpo. O ideal é procurar sempre um nutricionista para tentar balancear a alimentação e não usar tantas alimentações que aumentem a inflamação. Para finalizar, sentiu aquela dorzinha estranha, que não é uma dor normal, já tem que procurar um médico. Sempre procurar um médico. É o ideal, né? Procurar um especialista que vai ser o mais indicado para tratar aquela patologia. No caso das tendinites, normalmente quem trata melhor é o ortopedista, né? Então, para sentir uma dor, sentir dor no tendão, que ela piora os movimentos, já procurar um ortopedista, que ele vai saber te acompanhar direitinho. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o doutor Leonardo Rabelo. Obrigada pela participação. Mais uma vez, te reforça. Bem-vindo à família Doutor Me Consulta. Muito obrigado. E a gente agora vai com um recadinho do nosso programa para você, telespectador. Doutor Me Consulta. Olha essa oportunidade! A Olhandela lançou o curso de micropigmentação para você, profissional da área da beleza, que sonha em transformar olhares. Nele você saberá como fazer o design perfeito para micropigmentar, técnicas de visagismo como o método Olhandela, estudo da pele, estudo da colorimetria, pigmentos e cores certas para um resultado de excelência. Biossegurança na micropigmentação, dentre outros segredos. Essa técnica inovadora permite preencher falhas das sobrancelhas por até 2 anos, com um efeito super natural. Entre agora mesmo em contato com a equipe Olhandela para saber mais. Telefone 99112 1856.